começando pela TV aberta e pela AltV, o Marcas e Pilotos, o programa que traz informações, bastidores, corridas, as provas editadas lá pelo meu xará Marcos Mosqueta, da Inline, com as narrações sempre muito boas do Luque Monteiro, corintianíssimo lá de Cascavel, no Paraná, e entrevistas, né? A gente sempre tem convidados especiais, pessoas ligadas ao Paulista de Marcas, pilotos em geral, gente do automobilismo, para trazer um pouquinho de informações, de curiosidades, enfim, daquilo que eles vivenciam no dia a dia nas pistas, daquilo que eles trouxeram de experiência, têm de bagagem na categoria. Bom, hoje eu estou ao lado do, vamos chamar assim, de Schumacher do Paulista de Marcas, né? O homem ganha tudo. Na Stock Car o pessoal costuma dizer assim, vamos bater o Cacá Bueno. Aqui é bater o Edgar Amaral. Né? Eu tô ao lado do Edgar, muito obrigado pela tua presença, Edgar. Boa noite a todos. A primeira coisa que eu gostaria que você falasse, a tua remota lembrança de corrida, não necessariamente em pista. A tua lembrança mais antiga que você tem de ter visto alguma coisa relacionada ao automobilismo? Foi numa revista? Foi numa pista, num circuito? O que você lembra de mais antigo, Edgar? Boa noite, obrigado. Eu tenho muitas histórias aí antigas, mas hoje, por um acaso, eu tive a oportunidade de recordar alguma coisa numa 4 rodas da extinta Divisão 3. Tá. E vi lá Amadeu Rodrigues. E Amadeu Rodrigues, nós somos amigos de garotos e começamos juntos no automobilismo. O Amadeu começou correndo com um Opala que eu ia começar a correr, não deu certo. Vendi para ele, foi o último ano da classe C. O ano seguinte nós tivemos aí o Stock Car que está até hoje, né? 79, lá o Paulão ganhando o primeiro título. Paulão ganhando o primeiro título. Então isso foi em 78. Foi o início da carreira de Amadeu Rodrigues. E eu vendo essa revista hoje me emocionei. Eu falei, puxa vida, hoje Amadeu, chefe de equipe na Stock Car, da Hot Car, chefe de equipe. Isso é muito bom, né? Porque são pessoas que deram certo no automobilismo. Eu fiquei muito contente com isso. E o Edgar, que, para quem não sabe, passou um apuro danado, né? Ele teve um acidente, um incêndio, né? No carro, né? Acho que foi um Voyage, né? Se não me engano, o Amadeu né? corria no Brasileiro de Marcas e ele teve um acidente em Tarumã, onde o carro dele saiu de um canto da pista, caiu no outro canto e infelizmente o carro pegou fogo. E ele teve lá os seus problemas, mas superou isso. Maravilhosamente bem. Nossa, trouxe isso para melhora. E é um paizão, né? Todo mundo adora lá nos bastidores, lá é uma figura maravilhosa. Agora, Edgar, em pista, a primeira vez tua em pista que você tem experiência, enfim, com que carro foi? É muito interessante porque eu comecei no automobilismo fazendo escola, porque até então eu nunca tinha ido a Interlagos. Tá. E eu conheci umas pessoas, como o Amadeu, na época, o Xixola, o Egídio Mitty, que corria de torneio nacional Passat. Isso me interessou e eu falei, eu vou fazer a escola. Então, o meu primeiro contato com a pista foi numa Brasília, 1977, o ano que eu fiz a escolinha com o Expedito Marazzi. Tá. Então, eu fui no antigo autódromo de Interlagos, com aquela pista linda, maravilhosa. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato e dali não larguei mais. Estou envolvido nisso desde então. Até hoje. E a maior dificuldade que você teve no começo foi com o carro, encontrar o teu limite? Porque às vezes uma das coisas muito difíceis para o piloto é encontrar o seu limite, né? Quer dizer, saber onde frear, enfim. Qual foi a tua principal dificuldade lá, começando no autódromo antigo de Interlagos, gente? Que era uma coisa maravilhosa, curva 1, curva 3, enfim, pé embaixo. Era um pouquinho mais técnico do que hoje em dia, eu acho, eu apuro... Nada contra Interlagos, não, né? Não, de forma alguma, é uma pista maravilhosa, tá aí a estrutura, Fórmula 1 correndo dentro de Interlagos, é maravilhoso. Mas dá saudade, né? Não é saudosismo, não. Aquilo era bom demais. Bom demais. Era bom demais. Interlagos antigo era bom demais. E a tua primeira saída de carro, qual que foi? Como é que foi? Veja, eu sou da escola da tração dianteira, né? Eu venho sempre dirigindo tração dianteira. Eu aprendi dirigindo tração dianteira. E o tração dianteira, ele requer uma técnica diferente, um pouco mais apurada, eu acho. Eu acho que os pilotos que conseguem adquirir essa técnica, dirigindo um carro bem
tração dianteira, ele vai conseguir aplicar isso em qualquer carro, seja dianteiro ou traseiro. Então, a dificuldade era essa, era aprimorar essa técnica de virar pouco volante. Porque a tração dianteira, eu acho que qualquer carro de corrida, você tem que virar o menos possível o volante. E no tração dianteiro isso se torna mais difícil, porque é ali que está a tração. Então, quem dirige não é o volante, é o pé, é o acelerador, é a forma com que você dosa o acelerador. Então, isso foi um pouco mais difícil no começo, mas eu tive a oportunidade de ter bons professores. Agora, era muito diferente também, né, para quem vê hoje até os carros, inclusive os carros do Paulista de Marcas, com os bancos super adequados, né, em forma de concha, o piloto muito bem equipado. A coisa não era bem assim, não, né, Edgar? Torneio Nacional Passat, a Volkswagen tinha um campeonato que era maravilhoso, era o Torneio Nacional Passat, Fórmula V e Super V. A Volkswagen fazia o patrocínio dessas corridas e levava isso para o Brasil todo. E o Torneio Nacional Passat era um turismo N, como a palavra diz, bancos originais, vidros no carro, chave de roda, macaco, todos enrolados e fixados no porta-mala, porque o regulamento fazia com que tivesse isso. E os bancos era aquele banco do Passat, sem encosto na traseira. Tinha uns que já tinham o do Passat TS, então tinham pelo menos um encosto, mas melhorou muito. Era uma espécie de Hans da época. O automobilismo evoluiu demais, ainda bem, né? Claro. Evoluiu para a segurança realmente claro. do piloto. Hoje nós temos os carros seguros, nós temos hoje uma CBA, uma federação, realmente fiscalizando todos esses itens de segurança, como um bom macacão, uma sapatilha, a roupa de baixo, um capacete, todos anti-fogo. Então, melhorou muito o automobilismo. Não era assim, não era assim. Nós tivemos aí momentos que as coisas não aconteciam porque ele estava ajudando a gente, porque estava tudo para acontecer. Estava tudo para acontecer, é verdade. Agora, dentro dessa questão da segurança, Edgar, eu queria aproveitar um pouco da tua experiência para falar exatamente disso. Quer dizer, você percebeu em que momento da evolução do turismo nacional que você falou, opa, melhorou, aqui está melhor? Qual foi teve um divisor de águas ali que você poderia detectar? Ah, sim. Eu acho que o Campeonato Brasileiro de Marcas, extinto, o Campeonato Brasileiro de Marcas que nós tivemos, paralelamente a Stock Car, eu acho que o nível de segurança veio melhorando ano a ano e vem melhorando ano a ano. A preocupação, porque hoje o que a gente sente é que os próprios pilotos se reúnem e se unem para que isso aconteça. Claro. E isso não existia. Era mais no amadorismo realmente, era mais na empolgação de você querer fazer, estar participando e correr. Não. Num determinado momento as coisas começaram, através até de alguns acidentes, como você citou, o acidente do Amadeu Rodrigues, a falta de socorro que ele precisou de imediato, isso fez com que ele tivesse uma parte do corpo queimado. Talvez se ele tivesse, nos dias de hoje, com todas essas equipes de resgate, né, para poder atendê-lo naquela hora que o carro estava pegando fogo, na hora que ele saiu do carro, talvez ele não tivesse. Talvez, a gente não sabe, né? Mas hoje a estrutura é muito melhor, muito melhor. Eu acho que esse campeonato de marcas que começou em 83, foi o começo dele, mas teve um auge no começo dos anos 90, e foi quando realmente a Stock Car teve uma evolução muito grande. Eu acho que foi aí que é um divisor de águas realmente do item segurança. E hoje você se sente seguro dentro do carro do Marcos? Não tenha dúvida. Hoje você tem um banco totalmente adequado, é um banco de corrida, você tem um cinto de 5 pontos de corrida, você tem acrílicos, você tem só um vidro laminado na frente, quer dizer, a estrutura. Santo Antônio hoje ele é vistoriado. Então existe realmente uma estrutura de Santo Antônio. Eu cheguei a participar de corridas onde o pessoal, para eliminar peso do carro, fazia Santo Antônio de tubo de escapamento. Quer dizer, ele colocava em risco a própria vida. Quer dizer, isso acabou. Isso realmente acabou. As coisas mudaram muito. Hoje existe uma conscientização
que o nosso esporte é um esporte de risco. Claro, sem dúvida. Então, infelizmente a gente só coloca a tranca na fechadura depois que é uma pena. No turismo a gente teve acidentes, infelizmente tivemos ainda até o ano passado o caso do Gustavo Sondermann, né, na Copa Montana, e o acidente do Senna, que foi o último fatal na Fórmula 1, acabou trazendo muitas melhorias em segurança. Por exemplo, a questão do piloto, né? Você vê um piloto na Fórmula 1 hoje, você praticamente não vê, né, o capacete lateralmente, e o cara fica totalmente protegido. Totalmente. Né? Quer dizer, que, aliás, é uma coisa, entre aspas, copiada da própria Indy, porque na Indy já se corria isso há muito tempo. Aliás, era uma queixa muito grande do Emerson Fittipaldi, porque ele dizia, não acreditava... Que o campo de visibilidade era só aquilo, né? Mas... e o piloto, na época do Senna, ainda você viu o cara com o ombro do piloto aparecendo. Né? Então, realmente... Em termos de autódromos, Edgar, essa questão da segurança, você também sentiu uma evolução? Com certeza. Propriamente Interlagos, que, claro, é a pista aí de todos nós, aí, quando a gente fala em Interlagos do Brasil, nós temos grandes traçados, podemos até falar daqui a pouquinho, mas Interlagos, te chama a atenção algum aspecto? A famosa, famigerada curva do café, a gente sempre vai adotar essa... Veja, eu acho que os 2 acidentes que nós tivemos ali fatais foram fatalidades. Eu não vejo aquilo como a curva do café é uma curva perigosa. Eu não vejo ela como uma curva perigosa, seja de Fórmula 1, de Stock Car ou no nosso Marcas. Eu acho que é mais uma curva e aconteceu. Um acidente de corrida. Eu não repudio isso como a curva do café seja uma curva perigosa. Não tem área de escape? Não. Existem as reivindicações. Claro. Se houver área de escape, melhora, ótimo. Ele evita o carro voltar para a pista, que acho que esse é o grande entrave ali, né? Ótimo, melhora, mas... Tem muito que a curva... Aliás, todo piloto com quem eu converso fala, Marcos, aquela curva é uma delícia de ser feita. Exatamente, é isso aí mesmo. Ela é desafiadora, porque chega um momento que acaba a pista. Então você tem que colocar o carro dentro da pista. Legal. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já aqui com Marcas e Pilotos. Voltando com Marcas e Pilotos, eu recebo aqui o Edgar Amaral, continuando o nosso papo. Edgar, você está na categoria, numa das categorias, são 3 categorias diferentes que a gente tem dentro do Marcas. Você está no grau mais evoluído dela, na fase mais dos pilotos mais experientes, não é isso? Que é a categoria Super. Em termos de campeonato, qual foi o teu primeiro campeonato? Como é que foi? Quantos títulos você tem? São 5 títulos, é isso? O campeonato de Marcas, ele começou em 2004. 2004. Nós tivemos aí até 2003 o Turismo N. Em 2004 eu fazia parte já de uma associação de pilotos e aonde nós achamos por bem a nomenclatura mudar para Marcas e Pilotos. Porque Marcas e Pilotos é um campeonato forte, né? E a gente acreditou muito nele na ocasião e brigamos bastante, tivemos aí alguns momentos bons, outros ruins, e hoje atravessamos uma fase muito boa. Já tivemos aí de 3 anos com um campeonato cheios, um campeonato maravilhoso, com quebra de recorde de grid, com 63 carros. Quer dizer, realmente é um campeonato muito atrativo. Chegando ao limite de Interlagos. Chegando ao limite de Interlagos. Então eu venho
Eu venho de um vice-campeonato em 2000, 2 campeonatos 2001, 2002 de Turismo N. 4 eu não participei do campeonato, eu só realmente participei da associação. 2005 eu voltei na metade do ano. Eu fui convidado para participar da equipe que eu corro até hoje, da Arias. E 2006 eu comecei a participar realmente dos campeonatos inteiros. Eu fui campeão 6, 7, 8, 9, 10. Foram 5 campeonatos seguidos. 11 disputamos o campeonato até a última etapa lá em Curitiba, que nós estávamos com o autódromo fechado, então fizemos uma rodada dupla lá em Curitiba, foi muito interessante. E esse ano, estou retornando agora, fiz uma corrida em julho, tive um problema de saúde, fiquei afastado 6 meses, retornamos aí nessa 6ª etapa, e foi muito bom, ganhamos na categoria, uma corrida bem disputada, o parceiro está liderando o campeonato. Então, o Anderson Freitas está liderando o campeonato, é um super parceiro. É bom, né? Porque eu descobri ele. Eu sempre falo, o pessoal fala, poxa vida, você, mas eu falo, não, tem que saber escolher o parceiro. Eu escolhi bons parceiros, por isso que eu fui campeão junto com eles. Isso ajuda muito, né? E é diferente do companheiro de equipe, que é aquele que tem um outro carro e você tem que bater, etc e tal, mas quando você tem um cara que te ajuda, enfim, é bacana. Eu tenho hoje um companheiro de equipe que é maravilhoso. O Anderson é um piloto extremamente técnico, sabe? Então, isso é muito bom. Eu aprendi bastante com ele, por incrível que pareça. Bola, mas, tá vendo? O homem tá com tudo aí. Agora, dentro da categoria Super, quer dizer, você compete junto com os novatos, quer dizer, dentro do grid ali você tem a turma. Que conselho você daria, claro, um piloto que está começando, esse piloto que está chegando, é claro, ele passou por uma escola de pilotagem, como você também passou lá atrás, enfim, agora ganhou a experiência ao longo de muita milhagem nas pistas, né, Edgar? Agora, que conselho você dá para esse piloto que está chegando e outros que podem estar nos assistindo agora, que querem adentrar a categoria? Veja, o campeonato é muito interessante exatamente pelo que você falou. Nós temos 3 categorias de pilotos, mas o regulamento técnico é o mesmo para as 3 categorias. Os carros são exatamente iguais. Tanto faz o piloto novato e eu, um super, os carros, se modificar os pilotos, o regulamento é exatamente o mesmo. Então, falar para o cara, colocar a cabeça no lugar, depois que ele coloca o capacete, é muito difícil. Mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo. A experiência conta muito. Claro. A experiência conta muito em tudo na vida, mas no automobilismo, existem alguns talentos natos, que a gente já viu dentro da nossa categoria, nasceram e estão aí prosperando dentro do automobilismo. Mesmo ele tendo esse talento nato, ele tem que esperar as coisas acontecerem. Então tem que ter um pouco de calma. Amadurecer, né? Tem que amadurecer, porque senão os acidentes vão acontecendo, se acontece muito seguido, existe o desânimo. Então, para que isso não aconteça, tem que deixar as coisas acontecendo. E vão acontecer. Se ele tem esse talento nato, ele vai sobressair, com certeza. Tá. E para ficar assim, pelo menos para pontuar 2 aspectos, largada e condição de chuva, né? Tem algum segredo especial? Porque a gente costuma sempre dizer aquela máxima no automobilismo que você não ganha corrida na primeira curva, pode perder na primeira curva, se fizer uma bobagem, você joga a corrida inteira para a lata do lixo. E a questão da chuva, do piso molhado, né? Interlagos é uma pista muito boa, mesmo com condição de chuva. Hoje. Agora, nem sempre foi assim. Mesmo nesse traçado novo. É verdade. Mesmo com esse traçado novo. Agora, aproveitando a questão... Primeiro responde isso. Essa questão do piloto em relação à largada e à condição de pista molhada, principalmente para o novato. O teu conselho como piloto experiente. Veja, a largada realmente é o ponto mais crítico em termos de adrenalina, porque você está ali sentado, parado, né? A nossa largada é uma largada parada, não é uma largada lançada. Então, você tem que estar muito concentrado para poder se projetar rapidamente para frente, tirar o carro da inércia e sair, e se preocupar com os outros. Aqueles que provavelmente larguem melhor que você e aqueles que largaram pior que você. A possibilidade de você largar e encontrar alguém parado na tua frente é total. Então você tem que estar muito atento. Saiu disso, é condição de corrida, é realmente concentração. Eu acho que a corrida de automóvel, ela requer muita concentração. Você tem que concentrar do começo ao fim, da hora que você chega no autódromo até a hora que você saiu do carro.
porque senão a coisa não vai desenrolar, entendeu? Falando nisso, Edgar, tem algum ritual que você faz antes, véspera de corrida, você fica mais tenso, você fica tranquilo? Não, Como é que é hoje para você? Eu sou muito tranquilo, eu adquiri isso com o passar dos anos, né? Claro. São 32 anos já nessa carreira, então eu sou uma pessoa muito tranquila, eu procuro. O único ritual que eu tenho é quando eu entro no carro, eu faço as minhas orações, isso é uma coisa minha, mas de ritual. Alguma preocupação, por exemplo, com alimentação, não comer nada pesado, alguma coisa assim? Não, porque nesse ponto não tem problema. Não tenho problema não, não tenho mesmo, eu sou bem tranquilo. Lógico, não vou abusar, sair comendo uma churrascada à noite, tendo que correr no dia seguinte, mas não faço assim restrições não. Nem extravagâncias também não precisa ser muito... Não uso a mesma meia, tem aquele pessoal que usa a mesma meia o ano todo, não. Que usa a mesma cueca, não tem esse disso. problema. Agora, em relação a Interlagos, que é claro, a pista que o Paulista de Marcas compete, fica algum ponto da pista que você curte mais fazer? Quer dizer, tem algum momento, algum setor de Interlagos que você goste mais? A única curva que sobrou em Interlagos, que é uma curva de alta velocidade, que você tem um pouco mais de sensação de uma curva de alta velocidade, é o Laranjinha. Então é onde eu gosto mais. Eu gosto mais das curvas de alta velocidade, é onde eu gostava muito do autódromo antigo, que nós fazíamos a 1 e a 2 pé trancado, quer dizer, isso a 170, 180 por hora. Na época, um Passat andar a 170, 180 por hora era muito rápido. Então é o ponto hoje de Interlagos que realmente eu gosto mais. E é onde normalmente tem mais problema, né? O Laranjinha ainda costuma o pessoal errar um pouquinho ali. Até na Fórmula 1, né? Até na Fórmula 1, Até na Fórmula 1, porque é uma curva técnica. É uma curva realmente que requer um pouco mais de... Saindo de São Paulo, que você já correu em outras diversas pistas, enfim... Tem alguma pista que você goste muito? O Sul, o pessoal adora automobilismo, enfim, Guaporé, Tarumã. Isso. Tem alguma coisa que te chama a atenção lá fora, Edgar? Rio de Janeiro. A pista antiga do Rio de Janeiro era a melhor pista que o Brasil teve. Essa é a opinião de muito piloto fala isso. Tiraram o lado norte, que era o lado mais seletivo que existia. Então é uma pena. É uma pena aquilo ter acabado e a gente não vai ter uma pista como aquela nunca mais, porque tanto lugar para se construir um parque olímpico tinha que ser ali, não dá para entender. Era uma pista fabulosa, que realmente, sabe, exigia do piloto. Você tinha que, sabe, ir nos mínimos para você poder tirar tempo. Era uma pista comprida, que, sabe, você saía de uma reta, duas retas paralelas, né? Saía de uma reta, entrava num miolo, entrava numa outra reta extremamente comprida, 1 quilômetro e pouco de reta, entrava num outro miolo que eram curvas totalmente diferentes do lado de cá, quer dizer, então era uma pista muito seletiva. Era a pista que eu mais gostava, com certeza. E vou dar um testemunho pessoal aqui, porque a primeira corrida de Fórmula 1 que eu assisti foi exatamente em Jacarepaguá, em 85, a estreia do Senna na Lotus. Na Lotus preto e dourado, motor Renault, ele largou em 4º lugar, atrás do Hélio De Angelis, inclusive. Hélio De Angelis. Né, que era o seu companheiro de equipe, Exato. Depois daquele ano que ele fez na Toleman. E o Prost acabou ganhando a corrida, que aliás ganhava em Interlagos, ganhava em Jacarepaguá. O rei do Brasil. O rei brasileiro, enfim. O Reutemann também era um grande piloto aqui no Brasil, ganhou lá em 78, aquela vez que o Emerson foi segundo, né, com o Fittipaldi, com o Persucar Fittipaldi. Agora, tirando Jacarepaguá, mais alguma outra que você goste, enfim? Interlagos. Não, além de Interlagos, além de Interlagos, alguma do Sul que você goste. Curitiba, você estava até me falando nos bastidores, é uma pista boa, com uma boa infraestrutura, mas é uma pista com curvas de alta velocidade, não requer tanta técnica, né? Eu acho que não. Londrina é uma pista complicada. Londrina é uma pista que requer muito do piloto, requer muito do acerto do carro. É uma pista que é dificultosa. É legal. Tarumã tem realmente... Tem história, né? Tarumã tem que ter um pouquinho de peito para fazer aquilo tudo, mas é uma pista gostosa. Pista é pista. Tá. E uma outra questão, Edgar, outras categorias de automobilismo nacional, você tem acompanhado o estoque, enfim, brasileiro de marcas? O que você está achando? Algum piloto realmente que se destaca? Hoje é o Kaká Bueno? Enfim. Com certeza, Kaká realmente eu gosto muito da tocada dele. Eu acho que ele tem uma coisa que vem de encontro àquilo que eu te falei, a concentração dele é total, ele tem uma dedicação total
dentro daquilo que ele faz, eu acho que ele colhe os frutos por ele ser desse jeito. Então, Kaká hoje é o the best. O profissionalismo é realmente incrível. A gente tem uma partezinha aqui no programa, o Edgar, que a gente faz com os nossos convidados, que é o stop and go, né? Eu costumo brincar que se fosse no futebol seria um bate-bola, tá, okay. Então aqui vai ser um bate-roda, né? Embora rodar nunca é bom no automobilismo. Claro. Né? Os 2 melhores pilotos de todos os tempos. Internacionais? Geral. Nelson Piquet e Ayrton Senna. Melhor piloto do automobilismo brasileiro, você já respondeu agora. Hoje Kaká Bueno, mas eu tenho saudações e para mim é um mito, chama-se Toninho da Mata, Antônio Lúcio da Mata. Esse para mim foi o the best dos pilotos. Qual o melhor comentarista de automobilismo no Brasil? Reginaldo Leme. Você já falou de curva predileta de Interlagos. Em quanto tempo o Brasil vai voltar a ter um campeão de Fórmula 1? Pergunta fácil essa, hein? Sempre faço aqui. Difícil, né? Quando os empresários realmente acreditarem no nosso automobilismo, nós temos muitos caras bons, meninos que têm condições de chegar lá e ganhar campeonato mundial. Só preciso realmente o pessoal acreditar no automobilismo. E a última questão, carro com tração traseira ou dianteira? Dianteira, sempre. Foi onde você começou? Foi onde eu comecei e eu quero terminar lá. Se Deus quiser que por muitos anos anda para frente. Legal. Bom, eu tive com esse papo muito bom aqui com o Edgar Amaral, o nosso Schumacher do Paulista. Eu que agradeço. E o Schumacher, não esse Schumacher que está tomando tempo do Rosberg hoje, mas aquele Schumacher que foi bicampeão da Benetton e da Ferrari. Mas uma pessoa respeitada. Muito bom. Não, sem dúvida alguma. Edgar, muito obrigado. Muito Paulista, obrigado o Marcas e Pilotos volta já. Voltando com Marcas e Pilotos, depois de receber aqui o Edgar Amaral, eu tenho um outro grande nome do automobilismo brasileiro. Eu gostaria de apresentar um breve currículo. Não dá para ser muito breve, porque o homem é uma fera, né? Eu vou falar rapidamente, tentar falar rapidamente aqui em termos de campeonato, só para vocês terem uma ideia desse meu convidado. Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos, Campeonato Brasileiro de 83, quarto lugar Copa Shell, 2004, terceiro lugar. Campeonato Paulista Força Livre 2004, 2 vitórias. Fórmula 2, Campeonato Sul-Americano em 82, terceiro lugar. Fórmula Ford, Campeonato Paulista 77, 78, 79, primeiro lugar. Em 79, primeiro lugar, Torneio Sudeste. Em 80, primeiro lugar. Campeonato Brasileiro de 77, primeiro lugar. 80, campeão invicto. 81, vice-campeão. GT, Grupo Turismo, Campeonato Brasileiro de 75, quarto lugar. Em 76, vice-campeão em turismo. Interlagos, 76, primeiro lugar nas 25 horas. Depois, 1000 milhas de 74, quarto lugar. 2001, primeiro lugar com BMW 325 do Grupo 2. Em 2002, liderou toda a prova do Porsche. Depois, 2003, primeiro lugar com Ômega, Grupo 2. Sport Protótipo, Campeonato Brasileiro de 76, vice-campeão, Super V, 1600, 1978. Ou seja, ao longo de 42 anos de carreira, Arthur Bragantini, ininterruptos, 12 títulos. É isso, Arthur. Muito obrigado por estar aqui. Imagina. Que currículo é esse, rapaz? Fala um pouquinho para o nosso telespectador. Na realidade, desde que me formei, né, como piloto numa escola de pilotagem, eu tive como objetivo, né,
atingir aquilo que eu considerava o topo, né, o máximo, né. Então me apliquei, me dediquei e me cuidei muito de mim, né, o fator saúde, o fator preparo físico, psicológico, que aliás eu acho que o nosso desportista brasileiro ele peca um pouco no quesito preparo psicológico, né, porque quando você fica sob pressão é diferente de quando você está fazendo um treino ou coisa que o valha, né? Então eu sempre me preocupei em atingir esse objetivo, né? E a minha meta, inclusive na categoria no Fórmula Ford, depois de eu ter ganho 2 campeonatos, eu tentei um campeonato que acabei conseguindo, que foi um campeonato invicto. Não que isso tenha sido planejado, mas a partir da 5ª prova, né? E faltando mais 4 para o final, eu tracei como meta, eu falei, eu vou tentar, né? Mas isso exige, né, muita sorte, eu diria que, é claro que você tem que ter habilidade, mas muita sorte, muito preparo, um conjunto que tem que funcionar em harmonia, que é carro, preparador, piloto, equipe, aquilo tudo tem que dar muito certo todas as vezes, né? Então eu consegui, né? Esse foi o meu maior objetivo que eu acabei alcançando. Em relação ao teu histórico, como você começou, o teu início, a tua primeira experiência com o carro, você correu ao lado de alguns pilotos que acabaram tendo uma carreira depois internacional, enfim, caso de Emerson, Wilsinho, conviveu com o Patti também, com o José Carlos Patti. Claro. Como é que foi o teu comecinho? Com monopostos primeiro, depois turismo, como é que foi? Na época a escola de pilotagem já era com monoposto, né? Hoje até era sendo recriada, que é a Fórmula V. Fórmula V. Né? Então eram os carros da escola de pilotagem naquela época, eram Fórmula V. Então eu comecei com Fórmula. É interessante, né? O que me levou a decidir pelo automobilismo foi um filme. O Grand Prix? O Grand Prix. O Grand Prix, quando eu assisti aquele filme e vi aquelas câmeras on-board, aquela coisa toda, eu cheguei e disse para mim mesmo, é isso que eu quero. Né? Eu sempre tive muito envolvido sempre com automóvel, com automobilismo, né? Não automobilismo esportivo, mas sempre gostei muito da mecânica, do funcionamento, e isso, né, veio me ajudar posteriormente, né, depois que eu me formei na escola, né, e me ajuda até hoje no acerto de automóvel, né, porque eu sei exatamente o que funciona e como funciona. Né, isso me dava, né, e me dá até hoje uma certa vantagem no acerto de carro, né, em procurar a melhor condição do carro para ele andar. Então eu comecei numa escola de pilotagem, né, claro que escondido, né, que na época era, meu pai falava para mim, não, você tem que seguir a carreira militar, que ele era militar, então ele queria que eu seguisse a carreira militar. E eu achava que era muito cacique para pouco índio, né, o militarismo é complicado, né, é uma disciplina muito rígida. Então eu optei, né, por fazer, minha mãe me apoiava por baixo do pano, né. Então foi um tal de vender pequenas coisas para juntar o dinheiro para a gente conseguir fazer o curso, né. Fiz o curso, né, me dei bem naquela época, você tinha assim o melhor piloto do mês, né. E depois no final do ano eles faziam, a final era com cada piloto do mês, né, para fazer uma final para ver quem era o melhor piloto do ano. Eu tinha sido o melhor piloto de fevereiro, né, por isso em fevereiro agora eu completei 41 anos de estrada, né, 41 anos de automobilismo. Então, eu fui o melhor piloto de fevereiro e juntamos no final do ano, a gente fez aquela seletiva, né, que inclusive era com Chico Landi como comissário, sabe? Pedro Vitor Delamare, né, Wilson Fittipaldi, né, então, que era a escola, né, eles eram os donos da escola. Né? E eu fui o segundo melhor do ano. Bacana. Né? E, consequentemente, né, o Pedro Vitor mesmo me chamou para trabalhar. Mas não como piloto e não como instrutor, mas como mecânico, porque era o mecânico que eu era, né? Certo. E gostava muito da mecânica. Meu automobilismo de competição, né, a mecânica me chamou muita atenção nisso. Então ele pediu para mim que eu começasse na escola como mecânico, né? Eu comecei na escola como mecânico, aquela coisa toda, mas ele, percebendo a habilidade que eu tinha, aquele desembaraço todo com o automóvel, ele, consequentemente, posteriormente, eu fui convidado a ser instrutor, né, na escola de pilotagem. Sou até hoje, você veja, eu já tenho 41 anos de profissão, né, dentro do automobilismo, 41 anos dando aula. Tá. Né. Já passaram pela minha mão 3.000 e poucos alunos que eu formei. Né.
E foi assim. E fui recebendo convites. Eu nunca tive assim um poder aquisitivo para bancar, nem a família, nem ninguém a gente tinha. Então, na época, o que despertava, né, a atenção era a tua habilidade. Né? E em função da minha habilidade, eu fui começando a ser convidado para correr. O próprio Pedro Vitor Bellamare, primeiras 1000 milhas que eu fiz foi com ele. Né? E aí foi vindo assim a carreira, fui galgando, né, e fui galgando resultados e conseguindo, a custa de bastante sacrifício, sem dúvida, mas eu acho que quando você tem um objetivo a atingir, o sacrifício é detalhe. Né? Claro. Você faz mesmo e encara a situação e vai em frente. E aí eu fui conseguindo meus primeiros títulos, né? Em esporte protótipo, em turismo grupo 1, né? Na época a gente corria até pelo famoso, saudoso Luiz Antônio Greco, né? Na equipe da Ford. Sim. E foi assim que eu vim conseguindo meus resultados, enfim, conseguindo títulos e, graças a Deus, estou nisso até hoje, não paro, não consigo parar. Não tenho nem ideia de quando eu vou parar ainda. É uma coisa que não tenho isso em mente. Enquanto eu tiver saúde e a saúde me permitir, e eu cuido muito bem dela, isso para mim é prioridade 1, né? Então eu vou em frente. Estou aí andando no Marcas também, né? Conhecido como risca-faca, né? E você costuma dizer que, eu já vi declarações suas dizendo que o piloto bom, a prova dos 9 é lá no Marcas, né? Eu diria hoje, né? Seguramente é uma categoria escola. O nosso Marcas hoje é uma categoria base, né? Nós não temos outra, né? É diferente na época que a gente teve Fórmula Ford, a gente teve Fórmula V e teve Fórmula Super V. Hoje eu diria, quem me pergunta por onde eu devo começar, eu digo que tem que ser o regional. Tem que ser o campeonato regional. É uma categoria escola. Eu estou trazendo, inclusive, pilotos que eu faço assessoria na Stock Car, na Copa Montana, para vir correr o regional aqui, porque aqui ele vai aprender a atacar, a defender, né? Ganhar posição, andar no bolo, pegar ritmo de corrida, que lá ele não tem isso. Né? Uma coisa é você correr com um grid é de 20 procissão, e poucos né? carros, né? E outra coisa é você correr num grid que você tem mais 40 atrás de você, Exatamente. de repente. Você larga em 20º, você fala, puxa, tô mal, eu tive tem 40 atrás. Eu tive numa situação parecida, né? Porque, é assim, eu com um aluno meu, eu comecei a andar esse ano aqui no Marcas, assim, um aluno meu que começou a fazer um carro, que é o Carlos Arruda, né? Começou a fazer, vamos fazer um carro, coisa, você corre uma bateria, você corre uma corrida comigo, você corre uma com outra, né? Porque aí você já vai acertando e desenvolvendo o carro, né? Eu falei, tudo bem, vamos, né? E eu sei, é evidente que eu falava para ele, você corre a primeira, né? Se alguma coisa acontecer eu não correr, não é problema, né? Eu acho que você que está começando, está aprendendo, tá aquela coisa toda, e está bancando, né? Tem que fazer a primeira prova, né? E ele fazia a primeira prova. E eu teve uma corrida que ele já conseguiu um 25º, que eu achei muito bom, né? Ele ter terminado em 25º, e eu larguei em 25º. E era aquela situação assim que você via, eu olhava para frente e falava, puxa vida, tem 24 na frente. Eu olhava no espelho, talvez eu tenho mais 32 atrás. Eu tenho que tomar um baita de um cuidado, mas a experiência ajuda muito. Eu galgava posições na corrida, né? Não porque eu passava, é porque eles saíam da frente. Claro. Então, tem que contar com o erro dos outros. Exatamente. Também. Nessa categoria anda tudo muito junto, né? Aliás, eu tenho uma história ótima do Emerson Fittipaldi para falar, que eu soube há pouco tempo no encontro Velo Cult, e eu vou, daqui a pouquinho, na volta do intervalo, eu vou contar para vocês, acho que você talvez conheça, mas eu quero contar para o nosso telespectador também. O Marcas e Pilotos volta já já.
pilotos, eu tenho aqui ao meu lado o grande Arthur Bragantini. Eu falava com o Bragantini a respeito do Emerson, de uma historinha que eu queria rapidamente contar para vocês. Eu fiquei sabendo há pouco tempo lá no encontro, no Velo Cult, fizeram um documentário, e uma das coisas que falaram a respeito do Emerson foi de uma prova, Bragantini, em que ele, uma prova experimental de campeonato. E o Emerson correndo praticamente correu a corrida toda atrás do Jack Stewart, né? O Stewart com a Tyrrell e ele com a McLaren. E aquela coisa, e o Emerson não ia, e vai o Stewart, e o Emerson ameaça ultrapassar e não ultrapassa. Quando ele volta para os boxes, termina uma corrida que não valia pelo campeonato, uma corrida extra, haviam corridas nesse sentido, corrida extra campeonato. Quando o Emerson volta para os boxes, eu não lembro se o Joe Ramirez ou o Ted Myers, quem era o chefe de equipe dele na época, falou assim: escuta, por que, Emerson, você não ultrapassou o Stewart? Ele falou assim: não, daqui a 15 dias eu vou correr de novo aqui pela prova que vale, e eu vou saber exatamente onde ele vai errar para eu ultrapassar. Deu 15 dias, o Bragantini teve a corrida, o Emerson vai lá e ultrapassa e ganha a prova. É assim, tem que esperar o momento de ultrapassar. Um piloto experiente tem que... Porque o Emerson ficou um pouco com essa fama, né? Ele esperava, o pessoal falava, espera o carro quebrar. A gente ouvia muito falar isso, eu lembro de menino ouvir muito isso. Mas não é isso, é que o Emerson sabia poupar o equipamento dele, não é? Tem isso também, né? Com certeza, com certeza. Eu tinha uma tática, a minha tática era... aliás, eu treinava muito, com o meu irmão era chefe de equipe, né, na época, eu treinava muito, eu já tinha uma tática diferente, sabe? Eu procurava escapar no começo da corrida, né? Por que no começo da corrida? Porque eu tinha o carro mais eficiente, pneus melhores, os pneus nas melhores condições, né? Porque estavam o carro rendendo tudo, e eu treinava muito volta de pneu frio. Isso era um detalhe interessante que eu tinha na época. Eu treinava muito volta. O que era treinar volta de pneu frio? Eu já abri uma volta rápida saindo do box, porque eu sabia exatamente até onde eu podia ir com o pneu frio. Quando todo mundo tomava um certo cuidado, é diferente de hoje. Hoje você tem os cobertores térmicos, você aquece o pneu no box, não tinha nada disso. Claro. Então eu sabia exatamente até onde eu podia ir com o pneu frio. A primeira volta me dava vitória. O campeonato que eu fui invicto, a maioria das corridas eu ganhei na primeira volta. Porque eu escapava o suficiente para tirar o vácuo, para tirar o túnel aerodinâmico que o carro da frente forma. Quer dizer, eu não ia puxar ninguém comigo. Né? Nessa situação, o segundo, o terceiro e o quarto começavam a se pegar. E ficava cômodo para mim. Claro. Porque aí o cara segurando a posição, ele perde tempo. E aquela história que eu te falei do psicológico. Eu derrubava o psicológico na primeira volta. Né? E às vezes as pessoas perguntam, você tem uma estratégia para a corrida? Eu falo, só depois da bandeira. Só hora que baixa a bandeira para começou a corrida. Porque não tem como você, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não tem como prever. Né? Então, o meu grande trunfo, na época, era justamente a volta do pneu frio. Eu conseguia escapar o suficiente, e aí começava a se pegar lá atrás, e eu ficava, só mantinha. Tanto que o que eu abria na primeira volta, eu não conseguia abrir mais. O que eu escapava na primeira volta era o suficiente para me garantir. Né? Se não tivesse nenhum tipo de problema. E contando que teve corrida que eu terminei com prego no pneu, teve corrida que eu terminei com pistão de motor trincado. Problema de freio. Eu descobri, problema de freio a gente tinha nos turismo, né? Que você vinha acelerando com o pé direito e vinha bombando com o pé esquerdo, né? Para levantar o pedal, porque as mangas de eixo deformavam tanto que afastavam as pastilhas, você não tinha o freio na primeira pedalada, né? É diferente de hoje, né? Hoje você tem... E isso é interessante, eu acompanhei toda essa evolução, porque eu digo assim, alguns colegas meus que pararam, eu diria para ele, a gente vai voltar, o que você acha de voltar? Eu falei, olha, se você tiver paciência, tudo bem. Você volta e vai de novo conseguir guiar o que você guiava antes, se você estiver bem fisicamente, né? Isso é muito importante, é um detalhe importante, né? Tem carro aí que a gente corre com 65 graus, a temperatura interna, né? É o caso do Stock Car, o caso da Montana. Os carros de turismo, motor grande, né? Motor dianteiro. Então eu falava assim, se vocês tiverem paciência, se vocês quiserem atingir o objetivo, né, de imediato, vocês não vão conseguir. Porque é assim, a evolução não para. A mecânica não para. As geometrias de suspensão mudam. Os pneus mudam. O perfil muda. E você tem que mudar a tua forma de guiar de acordo com a evolução do carro. Aproveitando isso, é mais fácil você instruir um piloto novato ou tentar corrigir os erros, os vícios de pilotagem de um piloto graduado?
Ah, com certeza, o novato, com certeza. Eu faço as duas coisas, já que você tocou no assunto, eu faço tanto isso com o piloto novato, né, com o instrutor na escola, e faço muito pós-graduação, viu? Eu já fiz pós-graduação com gente que já está andando há muito tempo, Tá. justamente para tirar aquele último meio segundo. Né? Aquele ajuste fino. Porque o que acontece? Você tem que ir buscar o limite. Claro. Né? Você tem que ir buscar o limite. Você tem que estar consciente de que o limite do carro é um, o teu é outro. Né? Então você tem que descobrir o limite do carro. Né? Quando você tem que descobrir o seu limite é mais difícil. Tá. Então é isso que a gente administra. Né? O cara não pecar por excesso. A maioria peca por excesso. Muito afoito. Exatamente. É mais fácil, hein, trabalhar Claro. quem peca por excesso. Claro. Você traz ele de volta. Agora, me diz uma coisa, Bragantini, por exemplo, no futebol costuma-se dizer assim, né? Um técnico vê um menino já andando, o passo do menino, né? Primeiro toque na bola e diz, esse é craque. Aí você, como instrutor, a tua experiência de instrutor, funciona assim também no automobilismo? Com certeza. O menino chega, ou mais adulto, enfim, hoje em dia, né, pessoas de qualquer idade podem começar no Sim, automobilismo, na claro, escola de pilotagem, claro, inclusive. claro. Chegou no carro, sentou, botou, afivelou o cinto, o capacete, saiu para a pista. Você já percebe de cara que tem potencial? Como é que é? Com certeza, porque é assim, a gente já sai, eu sempre saio do lado. Né? Tanto que o piloto novo ainda vê a gente guiar, a gente mostra. Então, o piloto que já está andando, ele vai, eu queria fazer um pouco, eu quero afinar a minha guiada. Eu mando ele primeiro sair guiando. Tá. Para mim ver, porque se ele vê o que eu vou fazer, né, ele vai corrigir, né, e aí depois eu não vou saber onde ele estava errando. Entendi. Mas isso que você falou, de cara mostra que é impressionante. Olha, esse vai e aquele não vai. Tá. Isso é habilidade natural. Claro, claro. Né? É como o músico, o pintor, aquilo tem que vir com você. Não tem jeito. É um tem que talento vir com natural você. mesmo, né? É. Agora, dá para evoluir, quer dizer, o piloto chega, né, você tem uma possibilidade, um percentual, dá para estimar isso, Bragantini, de quanto você consegue fazer um piloto, né, que começa um tempo, enfim, que está um tempo correndo, quanto ele consegue evoluir, você consegue estimar isso? Com certeza. Eu tenho hoje, por exemplo, hoje, né, eu estou com esse piloto da Montana, que é o Marcelo Sesquim, né? Ele tem habilidade natural, né? Mas já estamos na terceira temporada juntos, né? Mas ele é um piloto que vem crescendo de acordo com as horas de voo, né? Então, é um piloto, é assim, nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Claro. Né? Essa é a grande verdade. Então, alguns atingem o objetivo, né, mais rápido do que outros. É como uma escola, é como um curso, é como qualquer coisa na vida, né? Você tem mais afinidade, você tem mais habilidade para chegar lá mais rápido. Mas todo mundo chega, viu? Principalmente o básico que é você gostar, né, e querer. Né? Esse é o básico para você andar bem num carro de competição. Agora, você falou de uma coisa que eu acho muito importante em qualquer esporte, sem dúvida alguma, mas o automobilismo, é claro, você está contra alguns adversários, está correndo contra outros pilotos, né? Quer dizer, está Claro. disputando numa mesma pista. Com certeza. A questão psicológica que você falou, o tênis, por exemplo, tem muito isso, né? Quer dizer, você contra alguém. Se você estiver abalado emocionalmente, você perde o jogo, joga a bolinha para fora, não tem jeito. No preparo, nesse refinamento que você tem com os pilotos que você treina, o que você fala do ponto de vista emocional durante uma prova, quando o piloto está sentindo que o carro não está bom? O que fazer? Desesperar? Como é que você posiciona o teu piloto nesse sentido? Na realidade, eu fico no rádio o tempo inteiro com eles, né? Eu só falo aquilo que é estritamente necessário, né? Mas o preparo que eu faço, o preparo psicológico que eu dou para os pilotos, é aquele em que ele tem que se sentir dentro do carro de corrida como ele se sente no carro de rua. Você tem que largar como você sai no semáforo. Sabe? Usa os teus instintos, né? Eu falo, os teus instintos é prioridade. Né? Usa os teus instintos para você poder administrar isso com calma, com tranquilidade. Porque se você perde a tranquilidade, né? No momento que você ficar sob pressão, eu treino muito isso. Né? Eu falo, inclusive, antes de sair, eu falo para o piloto, você senta dentro do carro, 15, 20 minutos antes, e fica fazendo uma volta virtual, 2 voltas virtual, trocando de marcha. Imaginando Vamos imaginar que vamos passar perto do cara, olhar e falar, o cara acho que é louco, né? Mas não é. Tudo é condicionamento, né? Eu digo sempre que o ser humano ele é mutante. Nós somos mutantes, nós se moldamos de acordo com a situação quando ela exige, né?
quando a gente quer. A gente consegue mudar, né? Então eu falo para ele, ó, faz esse treino, faz esse preparo, faz uma volta virtual, porque você, a hora que você estiver condicionado, né, nessa volta sua virtual, você vai sair, vai fazer as coisas até sem pensar e vai fazer direito. Porque condicionou, né? Então o preparo psicológico eu diria assim que é fundamental. Principalmente em esporte de risco, né? O nosso é um esporte de risco, né? Você pensar, uma vez uma pessoa me perguntou para mim, uma pergunta até muito comum, né? Mas você sente medo? Eu digo, sim, graças a Deus eu sinto medo. Enquanto eu sentir medo, eu vou permanecer vivo, né? Faz parte do nosso instinto de sobrevivência, não um mito, né? Claro. A única diferença que a gente tem é que a gente tem o preparo psicológico para dominar isso, né? Para que isso não chegue a atrapalhar. Agora, você tocou num aspecto, Bragantini, que eu acho também muito importante, que é a questão mecânica, né? Você vem de uma formação de mecânica e simultaneamente a isso você começou a correr, né? Um exemplo clássico no automobilismo brasileiro é do Nelson. Nelson também mexia com mecânica e começou a correr. E hoje em dia, a garotada que está começando não necessariamente passa por isso. Aliás, é raro quem vai conhece. O quanto é importante, na tua opinião, realmente esse conhecimento? Quer dizer, saber um pouco da mecânica do carro, até quando você conversa com o teu piloto pelo rádio, para falar, olha, a informação do teu piloto, o que ele está te passando, para você, de repente, detectar o defeito que está apresentando. Claro, isso inclusive é fundamental, né? Porque eu tenho que doutrinar eles a me darem as informações que eu preciso, né? Para que a gente possa mexer no carro e adequar, né, para a situação do momento. Agora, é fundamental, hoje em dia tem até a tal da telemetria, né, que faz muita coisa por você, né? Mas eu ainda acho... É o dedo duro dos pilotos, né? E aí diz que você, se você está freando, se está virando muito, está virando pouco, se está virando, né, se não está virando, né? Então a telemetria hoje tirou um pouco dessa habilidade do piloto, natural, né? Natural do piloto, né? Mas eu acho fundamental para você passar uma informação correta, né? Então, uma vez, eu vou te dar uma experiência que eu tive com a tal da telemetria. Né? Num desenvolvimento de um carro novo, né? A gente estava desenvolvendo um carro novo, era um carro muito rápido, era uma Alfa GTV 74 que virou um mini stock. Tinha motor de 470 cavalos, uma coisa assim, eram umas coisas assim astronomicamente absurdas, né? Então, eu cheguei no box, parei no box, eles disseram para mim, meu carro está empurrando de frente, né? Eu falei, não, mas aqui está dizendo que está empurrando de frente, aqui porque você está virando mais do que o necessário. Eu falei, pois é, então aí está dizendo isso, né? Mas vou dizer para vocês que eu estou virando mais do que o necessário. Eu falei, olha, eu não quero nem conversa com essa telemetria sua, mas estou virando mais, porque a relação de manga de eixo, caixa de direção está errada. Então eu tenho que virar muito para percorrer aquela curva, né? Mas não porque o cara estava empurrando de frente, é que tinha que virar mais do que o necessário. Os carros de corrida hoje você sabe que a direção, você cruzou o braço, virou tudo. Né? E naquela época, né, você tinha que virar muita coisa, então eu bati de frente com a telemetria. Porque e aí eles foram, não, o cara não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Cara, eu estou virando demais para a situação. E qual foi o carro, Bragantini, mais potente que você guiou até hoje? Olha, o mais potente que eu guiei até hoje... O mais rápido, porque às vezes são coisas diferentes, o mais rápido, não necessariamente. Foi um Ford GT40. O GT40, maravilhoso. Uma pista antiga de Interlagos, né? Que ele alcançava a velocidade máxima no fim da reta grande de 310 km por hora. Né? E foi a máxima velocidade que você atingiu ou você teve algum teste, eventualmente, em algum local que não, você atingiu mais do que isso? Não. Foi a velocidade máxima que eu atingi, foi esses 310 km por hora. Né? Na época, inclusive, que era uma coisa assim absurda, né? Hoje, porque tinha uma reta grande, né? Sim. Hoje a gente atinge quase os mesmos 300 km por hora, você vê na reta dos boxes em Interlagos. Porque esse carro que eu estava citando para vocês, que a gente estava desenvolvendo, que era essa Alfa, ela já conseguia chegar a 266, né? Um espaço curto, né? Hoje você não precisa de grandes retas para desenvolver grandes velocidades. Né? Você desenvolve com um espaço muito curto, né? As potências são muito grandes. Né? E no Brasil, em termos de autódromo, eu também fiz essa questão para o Edgar.
além de Interlagos, que eu acho que deve ser a grande paixão que você tem, principalmente o traçado antigo. Para quem tem um pouco de cabelo branco, adora, né, o traçado antigo, né, Bragantini? Agora, falando um pouquinho dos outros autódromos brasileiros, nós temos alguns problemas de infraestrutura, é claro, né? Infelizmente nem todas as pistas nenhuma está na mesma condição de Interlagos, né? Mas algum traçado que você goste mais, que você tenha competido, que você tem boas lembranças? Olha, que eu tenha competido, independente de Interlagos, que era uma pista assim seletiva, era uma pista muito difícil, né, de você pilotar. Eu gosto muito de Tarumã. Tá. Por quê? Por causa da média horária, né? Uma vez me perguntaram, o que te motiva dentro de um carro de corrida? E eu respondi, eu dei uma resposta para a pessoa, que a pessoa sentou e ficou pensando, sabe? O que te motiva? O que me motiva é o risco. Como o risco? Eu falei, é o risco. O risco me motiva num carro de... A graça toda da história está no risco, né? Mas Tarumã, justamente por essa situação de risco, né? Porque é uma velocidade alta, uma média horária alta, ali, né? E você com pouca área de escape, então é o que mais me atrai. Agora, tecnicamente falando, eu descobri um autódromo aí que eu fui andar e achei assim fantástico, porque exige técnica, né? Exige conhecimento para você poder acertar e não tirar proveito do autódromo, mas tirar proveito do carro no autódromo. É o autódromo novo que o Eduardo Souza Ramos fez dentro da fazenda dele. Na Mogi Guaçu, né? Fantástico. Velocitar. O traçado é fantástico. Me apaixonei pelo traçado, pela dificuldade do traçado. É muito bacana. Para a gente encerrar, Bragantino, Stop and Go, rapidinho com você, algumas questões. Os 2 melhores pilotos de todos os tempos. Olha, Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida com relação a isso. Quem é o melhor piloto do automobilismo brasileiro na atualidade? Na atualidade, eu diria Cacá Bueno. O melhor comentarista? Mais técnico, mais tranquilo, mais aplicado, né? Mais disciplinado. O melhor comentarista de automobilismo no Brasil? Reginaldo Leme, com certeza. Sua curva predileta em Interlagos? Minha curva predileta em Interlagos é justamente a curva do café. Polêmica. Polêmica curva do café, né? Monoposto ou turismo? Olha, eu nunca discriminei nenhum nem outro não, viu? Para mim o ideal é que seja com 4 rodas e ande rápido. Para mim é indiferente, tanto um como o outro, sabe? Na realidade eu prefiro tração nas 4, né? Porque é impressionante, né? O que é bom, legal. Nossa, mas é muito bom tração nas 4. E para encerrar, Bragantini, Interlagos atual ou aquele antigo? Ah, sem dúvida, o antigo. O antigo, que eu acho que deveria ter mantido, né? Poderia mandar os dois traçados, né? Quantos circuitos a gente consegue formar em Buenos Aires? Pois é. Né? É isso aí. Bom, o Marcas e Pilotos fica por aqui hoje com o Arthur Bragantini. Tivemos antes o Edgar Amaral. Na semana que vem a gente está de volta. É isso aí. Muito obrigado.